Então, olha só, a Camila Busato, que fez aquele relato sobre estar nos 30 anos e estar perdida, fez um vídeo sobre como era quando ela era professora e o que ela aprendeu com o lado ruim da CLT, né? Vamos ver aí, então, o que a Camila tem para falar pra gente a respeito de ser professora e CLT. Vamos lá. Camila, Camila, Gente, meu nome é Camila Busato, esse é o meu gatinho Drogon, tá preguiçoso hoje. Na verdade, sempre preguiçoso, né, Drogon? Sempre. E hoje vagabundo. é um dia muito especial, Dia do Professor, dia 15 de outubro, uma data tão querida, uma data tão relevante na minha vida já tem muito tempo. E eu tô pensando aqui, como sempre, vou compartilhar as minhas reflexões com vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, viu? Porque olha, eu falo bastante, eu ainda tenho bastante coisa para falar sobre. Mas hoje, gente, eu vou contar para vocês a história de como eu me tornei professora e como isso foi um propósito na minha vida, como isso me auxiliou a lidar com várias questões que permeiam a saúde mental. Eu quero conversar também para você que está ingressando no mercado de trabalho ou você que já está, e a gente sabe que é difícil, né, gente? Mas também pode ser muito positivo. Ué, professor trabalha? Como assim, gente? Professor trabalha? Que história é essa de professor trabalhar? Que isso? Antes de mais nada, Da aula é obviamente, quero trabalho? deixar aqui o meu feliz Dia do Professor a todos os professores que estão assistindo agora. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu fui professora, tenho um carinho imenso assim pela carreira, e o meu pai é professor também. Ser professor para mim é ser uma pessoa que acredita no outro. É o grande mediador de conhecimento e de muitas outras coisas que estão na margem disso, e para mim são coisas todas muito bonitas. Eu deixo aqui de coração meu parabéns a todos vocês que trabalham como professores, a todos vocês que querem ser professores, e eu acredito num futuro em que os professores são valorizados e eles são contemplados tão quanto outras profissões são. Feliz Dia do Professor. Bom, como eu transicionei de uma pessoa tímida, reservada, para, de repente, uma professora de inglês? Acho importante começar comentando como eu era na escola e quais eram as matérias que eu tinha mais afinidade com. E no meu caso, eu sempre fui mais próxima das matérias de humanas, eu sempre gostei de inglês, de português, de história, de geografia, e eu tive professores ótimos nessas matérias, desde o ensino fundamental até o ensino médio, eu tive sempre referências muito boas de professores nas matérias de humanas, e isso me motivou bastante. Só que na época da escola, era difícil alguém querer ser professor. Eu confesso que tinha até um professor que um dia falou para mim que o tanto que eu sabia do inglês, o quanto eu era fluente, eu deveria buscar outras carreiras que fossem um pouco melhores do que ser professor. E eu lembro que na época ele disse em questão de dinheiro, né? Porque a gente sabe que o inglês fluente... Ai, olha o cabelo aqui. Mas na época da escola, era difícil alguém querer ser professor, e eu mesma não pensava sequer nessa possibilidade, justamente porque eu era muito tímida, eu era muito reservada e muito insegura. Minha autoestima era muito baixa, porque eu passei por um bullying, né? Eu tive um episódio de bullying bem forte no ensino fundamental, e a depressão ela se manifestou nessa época de ensino médio. Been there, done that. Depois que eu saí do ensino médio, eu ainda fiquei um ano inteiro sem fazer nada em casa. Depois eu acabei entrando num curso de administração de empresas numa ETEC, e lá eu conheci uma pessoa que era uma menina, e o marido dela trabalhava numa escola de inglês, e ele me indicou lá, porque eu tinha um inglês fluente. Na época, esse conceito era completamente alienígena para mim, porque como que eu ia dar aula? Como que eu ia falar na frente de pessoas? Como que eu ia vencer a minha timidez? E como que eu ia vencer toda a minha autoestima baixa, minhas inseguranças? E a depressão, ela sempre me dizia que o fato de eu ter inglês fluente nem era tão importante assim, porque tantas pessoas falam inglês, por que eu seria especial por isso? Aí aqui a gente vai entrar no meu primeiríssimo emprego, que foi mais ou menos no começo de 2016, e foi uma loucura, mas foi tranquilo. Foi uma ótima primeira experiência trabalhando, e o que eu posso dizer para vocês
é que eu Nossa, tive muito treinamento. Não foi uma nossa. transição tão brusca, porque quando eu fui fazer a entrevista, por exemplo, o meu chefe da época, ele foi super bacana e eu fui muito sincera. Eu falei: olha, esse é meu primeiro emprego, eu nunca dei uma aula e eu sou um pouco tímida, né? É sempre importante você ser sincero a respeito das suas limitações e o que você é capaz de fazer. Cara, tem uma coisa sobre o processo de formação do professor, né, dessa notoriedade, né, da profissão, de como ela é enxergada, e eu acho que a gente precisa quebrar isso, né, que é um pouco do aspecto vocacional, muitas vezes, que essa profissão carrega, né. Eu lembro eu mesmo de quando eu tinha essa ideia de virar professor, e eu me lembro desde de sempre, assim, que quando eu me dei conta do que eu queria fazer da vida, né, e aí isso envolveu a docência, eu fui muito impactado por uma professora de história que eu tive, a Fabi. Inclusive, um beijo pra Fabi, sempre falo dela nos programas, podcasts e tal, porque eu acho que ela se torna uma figura de referência, assim, pra mim nesse cenário. E, cara, eu achava muito brilhante, muito incrível o quanto a Fabi conseguia cativar as pessoas, né? O quanto ela conseguia trazer essa atenção para ela a respeito de um tema, a respeito de alguma coisa que pudesse fazer com que as pessoas não só aprendessem o conteúdo, mas que verdadeiramente se envolvessem naquilo, né? Que fossem vistas, tá? Estivessem presentes e tal. Então, por muito tempo, eu achei que essa profissão estava muito ligada a uma ideia da vocação, né, do chamado, né, é um pouco isso, essa ideia de ser professor, alguém que muda o mundo, e aí, impactado também por outras experiências, né, e essa vontade de promover algum tipo de alteração na realidade. E aí, tipo, filmes, assim, sabe, que me deixaram inspirado, assim, de ver essa possibilidade e tal. Clássicos, né? Sociedade dos Poetas Mortos, Escritores da Liberdade, Coach Carter, porra, filmaço. Coach Carter é bom pra caralho. E aí foi todo esse processo, né, que acho que acabou levando a essa constatação, né, de que eu queria dar aula, né? Queria dar aula e queria dar aula de história porque eu sentia que história era algo que eu tinha mais afinidade, que eu tinha mais conhecimento, que eu gostava, né? E também porque acho que rolava uma correspondência minha com a Fabi assim, né, de tipo, eu ver a Fabi como uma professora de história, né, e não de outra disciplina, apesar de eu sempre ter tido interesse, né, em, enfim, conhecimento e tal, o que explica inclusive o fato de eu ser uma grande máquina de curiosidades inúteis, né. E, mano, e aí, enfim, né, uma faculdade depois ali e tal, outras profissões, não sei o quê. E meu primeiro emprego como professor foi, sem dúvidas, uma experiência. Foi uma experiência. Quero mandar um beijo a todos os alunos e alunas do Colégio Brasil Objetivo, que tiveram aula aí comigo nesse período, num lugar que vocês sabem o quanto era complicado, e também mandar um beijo, um abraço para todos os meus amigos, professores, o Heitorzinho, o Elinho, o Tonhão, e os outros que passaram, Augustão, PC, toda a turma, né? Parece quase. Como é que é? Como é que é? O Esquadrão. Esquadrão. Não é, como é que é o nome? Quadrilha de Morte, né, da Corrida Maluca. Mas assim, é, foi nessa primeira experiência da docência também que eu percebi uma coisa muito importante, que era o fato de que, por mais que eu tivesse ali, naquele trabalho, mobilizando, né, tentando fazer essas alterações na vida das pessoas, promovendo e tal, foi ali que eu descobri que ser professor não é sobre o quanto você consegue impactar a vida das pessoas. Mas foi ali que eu percebi que a docência tem muito mais a ver com esse espaço da escuta e também de entender que, às vezes, né? Às vezes não é sobre você ter uma boa disciplina, uma boa conduta, uma boa didática, né? Os alunos não necessariamente vão prestar atenção no que você está falando. Então, acho que foi uma lição de humildade muito importante, sabe? Uma lição de perceber e entender como que a gente, enquanto agente de mudança, faz diferença. Não tem como dizer que não faz, né? Mas como existem coisas muito maiores, né? E acho que essa quebra desse estado meio vocacional, né? Dessa coisa meio do chamado, me ajudou muito. Porque por muito tempo eu fiquei me sentindo muito culpado.
culpado por não estar conseguindo dar uma aula de qualidade, uma aula decente, a galera se inspirar, sabe? Por muito tempo foi isso. Por muito tempo foi essa noção, né? Até o momento que você percebe que não é isso. Eu percebi pelo menos, né, que não, para mim não era sobre isso, né? E que essa posição da vocação, do chamado, né, dessa responsabilidade, ela acabava gerando uma impossibilidade que eu pudesse ver das condições concretas que estavam ao meu redor, né? Como o fato de que se o aluno não se alimenta bem ou se ele não dorme, ele não vai prestar atenção e tudo isso, né? Acho que perceber isso foi muito importante para tirar essa culpa, para tirar esse peso que se abatia sobre mim, né? E, enfim, né? E ainda mais com o fato de que nessa escola, particularmente, o salário era assim, ó, desse tamanho, né? É aquela escola que eu comentei que eu trabalhava de segunda a sexta, das 7 da manhã ao meio-dia e meio, e eu tinha todas as aulas. 2016, 17, e eu tava terminando o bacharelado. Tava terminando ali no finalzinho, tal, terminando a graduação. Então eu fazia ali, né, faculdade e tal, enquanto dava aula pra... Quantas turmas que eram? 11 turmas. Dava aula pra 11 turmas e assim, foi realmente a realidade batendo na bunda, sabe? Ali você sentir o estado da precarização do trabalho, né, dessas condições concretas, ajudou a entender que nem sempre eu poderia resolver todos os problemas, né? Em alguns momentos eu poderia fazer alguma coisa, mas sempre eu estava completamente fora da minha alçada. Sempre contando, gente, que você talvez nem saiba da sua capacidade, porque eu não sabia da minha. Então eu falei, eu lembro que eu fui sincera e comentei sobre todas essas coisas, e daí eu fiz muitos treinamentos. Quando eu fui admitida na escola, antes disso, eu tinha assistido várias aulas do professor que estava de saída, e ele deixava eu guiar as lições, eu conversava com os alunos, eu agia como uma estagiária. Acho que isso demorou mais ou menos um mês. E depois, quando eu me senti à Nossa, vontade, não. aí eu comecei a ter as minhas próprias turmas. Só curiosidade, no caso aí, eu fui colocado na sala de aula na semana seguinte, em que eu comecei a dar aula pro sexto e sétimo ano, o que já foi muito desafiador, né? Porque eu tava esperando, né, ensino médio e tal. Mas era aquela coisa, foi uma oportunidade de emprego que apareceu e eu queria dar aula. Queria dar aula, era isso. Eu queria dar aula, trabalhava com arquivo, trabalhava com documentação e memória, e eu achava chato demais, eu não aguentava. E aí surgiu essa oportunidade e eu fui dar aula. Fiquei uma semana dando aula pro sexto e sétimo ano, o professor lá tinha saído. E aí, uma semana depois, o professor que pegava do oitavo ano ao terceiro ano do ensino médio pediu demissão. E de um dia pro outro, eu peguei todas as turmas. Todas as turmas. Moleque, eu tinha na época, tinha 22 anos na época. Tinha 22. Tinha aluno meu do terceiro ano que tinha 18. Era 4 anos mais velho que eu só. Então, foi doideira, foi doideira. Então, essa transição, ela foi instruída. Ela foi instruída, orientada pela própria empresa que me contratou, sabe? Isso é importante, a gente sempre buscar os trabalhos que eles realmente te deem suporte para as expectativas que são esperadas de você. É, que geralmente que não é a realidade da grande imensa maioria dos casos, né? Mas a gente tem que aceitar o emprego porque é o que tem, né? É o que tem. Você já teve um momento away de Petrópolis na sala de aula? Já. Não tenho mais, não tive mais depois. Tive poucos momentos de para com essa porra! Mas foi pouco. Foram contados, assim, sabe? Eu geralmente só ficava triste. Ai, gente, eu não tenho nada a reclamar desse emprego. Eu fui muito sortuda porque meu primeiro emprego foi maravilhoso. Eu aprendi muito. Eu comecei dando aulas de inglês para as turminhas de crianças. Eles tinham mais ou menos uma média de idade de 7 a 12 anos e eram crianças muito legais, assim. Foi muito divertido. Eu ficava, né? Eu ficava muito nervosa, mas talvez assim, por ser criança, já não tinha tanto assim a parte do medo,
Porque daí, eventualmente, eu comecei a assumir mais turmas, aí eu comecei a dar aula para adolescente. Nossa Senhora, eu morria de medo das piazadas. Eu ainda morro de medo da piazada, mas também não Nossa, eu adorava dar aula pro ensino médio. Só um comentário muito rápido. A galera fala, ai, é muito terrível, terrível. Mano, eu achava maravilhoso. Achava incrível. Porque é isso, é o conflito. É ali o teste da paciência. É o teste ali de, mano, se vira. É muito foda. E pra mim isso foi muito significativo. Muito significativo. Como começou a vontade de dar aula, cara, eu não sei te dizer. Só um dia me ocorreu e aí foi isso, né? Hoje em dia eu faço muitas ressalvas, né? Se na época que eu prestei vestibular, isso em 2012, né? Eu prestei em 2011, entrei em 2012, já tinham problemas na área. Hoje em dia, um retrato da precarização do trabalho, do adoecimento psíquico gigantesco, assim. Gigantesco. Quase todos os meus colegas professores de profissão já consideraram abandonar a profissão. Porque é muito difícil. Tá muito difícil mesmo. é nenhum bicho de sete cabeças. Aí eu comecei a assumir turmas de adultos também. Eventualmente eu dei aula para idosos, tudo isso nesse primeiro emprego. E foi um processo. Foi muito bacana. Aos poucos, eu fui percebendo o quanto é valioso você ensinar uma pessoa alguma coisa. Porque, como eu comentei, eu sabia inglês desde que eu era criança, então isso para mim era tão normal e eu não conseguia usar isso para me validar, para me colocar lá em cima. Mas aí quando você conversa com uma pessoa e quando você está ali para ensinar ela, é muito fascinante ver a partir dos olhos dela o valor que você está agregando. Porque acho que a gente se acostuma tanto com os nossos talentos, a gente normaliza tanto as nossas qualidades, que elas perdem esse tom de especial, né? E foi ali que comecei a ver que, nossa, eu realmente posso ajudar as pessoas. Aí eu fui ganhando mais. Muito curioso, né? Porque pra mim foi um processo contrário, oposto. Pra mim, a partir do momento que eu me desfaço desse lugar especial, me desfaço desse lugar de notoriedade, é o momento em que eu consigo melhorar a minha prática. Consigo verdadeiramente me sentir professor, sabe? E não salvador de nada. Confiança, Curioso. eu fui ficando mais à vontade, eu fui me sentindo melhor. E na época eu morava com os meus pais. O dinheiro que eu ganhava, eu comecei ganhando uns 490, alguma coisa assim, era quase R$ 500. Eu morava com os meus pais, então o meu dinheiro era voltado para comprar jogo de PlayStation 4. Aí, eventualmente, esse desejo, assim, eu acho que eu consigo fazer mais. Ô, louco, me deu uma. Ele foi pular de uma cadeira para outra e me deu um socão aqui nas costas com a cadeira. Aí eu fui pegando mais confiança e daí foi um pouco punk porque abriu uma vaga de recepcionista na mesma escola que eu dava aula e eu quis. Aí eu comecei a trabalhar de recepcionista e, consequentemente, eu comecei a fazer cobrança de alunos também e trabalhei no telemarketing. Essa época já deu, assim, já foi um pouco custoso em cima da minha saúde mental. Atendimento com o público, principalmente nessas duas situações, telemarketing e cobrança. Olha, as pessoas são cruéis. É até por isso hoje que eu tento o meu máximo para ser muito legal com todo mundo que tem que fazer. Lembrando, né, gente, a maior parte das experiências, né, que a gente apresenta enquanto processo dependem de uma série de fatores, né? É muito importante a gente ver que nem o depoimento da Camila, nem o meu, nem o de ninguém representam experiências em absoluto, né? Experiências caracterizadas como uma definição absoluta, tá ligado? Depende muito. É que a gente observa, né, que há e aí por isso, uma economia política, uma organização total que torna a experiência social, a experiência coletiva muito desgastante. Cobrança, que te liga para vender coisa. Olha, gente, atendimento com público não é fácil. Quem vive sabe. Caso você trabalhe com isso, deixa aí nos comentários, conta para nós como é. Porém, por mais que fosse um pouco mais puxado e por mais que o meu estresse aumentasse, eu tinha suporte.
As pessoas com quem eu trabalhava, elas eram pessoas muito bacanas e a gente tinha uma amizade. Era um ambiente muito legal de se trabalhar, porque eles me tratavam de acordo com quem eu era na época. E na época eu era uma menina que estava começando, eu era bem novinha. Eu vou ver se eu coloco umas fotinhas aqui para vocês verem, mas eu era bem novinha. Isso aconteceu em 2016, né? E eu estava começando. E eu não tinha conhecimento, muito imatura, cometi muitos erros, mas eu sinto que justamente por ser um ambiente de trabalho saudável, isso Nossa, tudo não raro. acabou sendo uma grande ferida agora na minha vida adulta. Eu cometi muitos erros, eu era imatura, estava aprendendo e eu não fui perfeita. E tá tudo bem, porque o ambiente em si não era um ambiente tóxico. O ambiente em si foi saudável o suficiente de que Queria ter mesmo vivido depois que eu isso. tenha saído de lá, ou hoje falando para vocês, eu lembro com carinho. Eu lembro com o tanto, eu lembro com carinho de perceber o tanto que eu cresci, né, pessoalmente, profissionalmente lá, e o tanto de coisas boas que eu tirei lá. E eu sou muito grata a esse emprego especificamente, porque eu fui aceita, né? Foram as primeiras pessoas que acreditaram em Isso mim é. profissionalmente, os meus chefes, os meus superiores, Quem os abre meus as portas, alunos, né? as pessoas que confiaram em mim para serem os meus primeiros alunos, e foi uma experiência maravilhosa, porque o ambiente me deu suporte para isso, porque as pessoas com quem eu convivia me deram suporte para isso. E mesmo que eu estivesse lidando com depressão, isso me ajudou muito. Os nossos problemas do dia a dia, eles estarão lá independente de onde a gente estiver, independente se você for desempregado ou empregado. E a partir do momento que você está empregado, é muito importante você estar neste ambiente, que você tenha um suporte, que você veja, eu não digo como uma segunda casa, tá, gente? Porque, olha, na minha opinião, nenhum emprego é sua família. Pensa sobre Trabalho é isso, tá? trabalho. Trabalho é trabalho. Não tem essa não, velho. Não tem essa não. Inclusive, é interessante porque eu sinto que eu tive uma experiência legal nesse primeiro colégio que eu trabalhei, não pelo ambiente e pelo suporte institucional da organização, mas porque a parada era tão bagunçada, o negócio era tão caótico, mas tão caótico, que existia um senso de solidariedade dos alunos e dos professores com aquela situação. Isso é muito doido, né? Isso é muito doido. Eu acho que eu tive uma experiência, no geral, positiva, que tiveram problemas e tal. Mas assim, a partir do momento que você se descola desse lugar, que o seu emprego é a sua família, que você deve alguma coisa, né? Além do seu trabalho, você deve alguma coisa, é uma sensação emancipadora, assim. Você se desconectar dessa culpa, né? Desse sentimento de dívida. Isso é bem forte, né? E aquilo, né? Por mais que eu amo todos os meus alunos, todos que passaram assim, de jeitos diferentes, tá ligado? Em vários momentos e tal. Eu sinto o meu coração pulsar, eu amo. Amo, 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 amo. Continua sendo um trabalho. Então, assim, nessa possibilidade, né, de você, enfim, mudar de vida, melhorar sua própria condição, eu sempre defendo a ideia de que a gente precisa também pensar na gente mesmo. A gente sempre precisa pensar na gente também, né? Porque a gente não é o nosso trabalho. O trabalho faz parte da nossa vida, mas a gente não é o nosso trabalho. Não é. A gente não é o nosso trabalho. Não é. No fundo, nós todos somos substituíveis nos nossos trabalhos, tá? Exatamente. Mas também não Exatamente. precisa ser aquela coisa negativa e ruim. Como foi um outro emprego que eu tive? De tão confiante que eu fiquei, de tão positivo que foi essa experiência, eu decidi, na época, depois de um ano trabalhando nessa escola, né, que realmente eu queria ser professora. Eu tinha encontrado o meu propósito e eu pensei, não, eu adoraria continuar e eu vou continuar nessa, porque é o que me faz feliz. Então eu vou fazer uma faculdade. Só que eu estava lá no interior de São Paulo, e daí eu vim para Curitiba e comecei uma faculdade de letras.
Eu fiquei 6 meses vivendo de seguro-desemprego, e daí eu me lembro que, faltando um mês para a última parcela, eu comecei a procurar emprego. E, nossa, foi muito difícil. Eu mandei currículo Eita, para demais, hein? muitas escolas. Eu fui a muitas escolas, sabe? Oi, alguém me emprega? E eu baixei diversos aplicativos de procura de emprego, né? E tomei muito não. Nossa Senhora, eu comecei a ficar desesperada porque estava acabando o seguro-desemprego. E daí, como assim, do nada. E é que nessa época ainda existia seguro-desemprego, né, Camila? Agora, com as recentes movimentações do governo federal, essa estabilidade, né? Baita estabilidade, esse benefício, né? Ele vai ser cada vez mais atacado, né? A situação tá muito tensa. Não do nada, sabe? Mas acho que vocês entendem. Aí eu entrei num aplicativo e tinha uma vaga, só que não era de professora, era uma vaga de coordenadora pedagógica. E daí ok, eu já dei aula, eu acho que eu consigo aprender, Nossa! justamente porque a minha base foi de um emprego anterior que eu tive muito treinamento. Então eu estava sentindo assim, não, qualquer coisa que me colocarem para fazer, eu aprendo, sabe? Eu estava com esse tipo de confiança. E daí eu me candidatei para essa vaga, eu fiz uma provinha, participei de uma entrevista, e daí eu fui admitida como coordenadora pedagógica. Veja, sem nunca ter tido experiência. Isso pesa, viu? Isso pesa. E, gente, essa experiência foi muito negativa. Essa época, a minha depressão piorou muito, eu fiquei muito mal. Os meus distúrbios alimentares voltaram com força, que misericórdia. Nessa época, eu engordei mais ou menos 20 quilos e em menos de 6 meses eu emagreci tudo. E depois engordei de novo. Caralho. Eu pretendo falar mais sobre isso especificamente porque eu também fui uma pessoa que refletiu muito no meu corpo, né? A questão de como estava a minha cabeça, eu sempre acabava tendo recaída para os meus distúrbios alimentares. Esse emprego como coordenadora pedagógica não foi positivo, por mais que eu tenha aprendido muito também. Eu amadureci muito exercendo essa função, que eu não consegui ficar muito tempo, tá? Eu, sinceramente, tive um burnout muito grande, que foi que eu estava na faculdade e eu comecei a perceber que eu ia perder a faculdade e eu perdi a faculdade. Eu tenho só um comentário muito breve para poder fazer, de que hoje existe uma compreensão de que o burnout, ele é o estado de cansaço absoluto que um trabalhador é levado pela rotina de trabalho, né? E tem um amigo meu, o Henrique, que uma vez postou uma coisa, o Henrique Vicentini, que eu acho que é interessante da gente pensar, que é a síndrome de burnout, né, que hoje em dia acomete muitos trabalhadores, ela não é só o cansaço em relação ao volume de jornada de trabalho que se tem, né? Porque isso se resolve com a redução da jornada de trabalho, tem a diminuição salarial, e a criação de um campo, de um corpo social que ajude a te garantir o mínimo do dia a dia, né? Mas acho que a síndrome de burnout, ela é um outro tipo de fenômeno que está ligado a esse cansaço, mas que é o fato de que tudo no seu trabalho passa a existir. Olha, falei tudo no seu trabalho. Olha, o ato falho. Tudo na sua vida passa a ser em torno dessa relação de trabalho. Tudo na sua vida passa a ser trabalho. Tudo na sua vida passa a ter esse caráter de obrigatoriedade, né? De dívida, de compromisso, né? Então você precisa mandar mensagem pra, sabe, meio que bater ali a meta, conversar, ser amigo, aproveitar, divertir, tudo é trabalho. Tem que bater meta. Eu acho que o burnout ele tá mais encaixado dentro dessa concepção, né? Todas as nossas relações, todas as nossas formas de existência são atravessadas pela subjetividade, pela forma de existir do trabalho no capitalismo. Eu acho que burnout tem que ser olhado dessa perspectiva, né? Porque o cansaço, a gente tá cansado, né? A gente tá cansado, e a gente tá cansado porque a gente trabalha muito. A gente tem que diminuir a jornada de trabalho, mas também olhar para isso, né? Para esse fenômeno enquanto um fenômeno psicossocial. Esse é um dos meus maiores arrependimentos. Eu parei de estudar para um emprego que me desligou por uma mensagem do WhatsApp. Referi Ela fez o quê? Não entendi. a faculdade.
Esse é um dos meus maiores arrependimentos. Eu parei de estudar para um emprego que me desligou por uma mensagem do WhatsApp. Reflitam sobre isso. Caralho, Eu penso que muito se eu não eu. tivesse trancado a faculdade para trabalhar mais, que na época isso Não, assim, empresa que faz desligamento, né, que faz ruptura via WhatsApp, pelo amor de Deus, velho. que eu Pelo amor de quis. Deus. Eu tranquei o meu curso de Falta de letras, português e profissionalismo. inglês para trabalhar mais. E no fim das contas, gente, eu fui desligada por uma mensagem do WhatsApp, como se fosse nada, sabe? Por isso que eu disse, a gente não pode estar no emprego que nos adoece, porque para nós, num emprego em que você é empregado, você é descartável, você é substituível. E, de repente, você fica sem ele. Por que a Se gente fudeu, fica em né? empregos ruins? Na minha experiência, Porque eu me mantive tem nesse outro- emprego e eu fiquei 3 anos nesse emprego. 3 anos. 3 anos que foi uma montanha-russa de problemas e foram grandes perdas e interrupções na minha vida. Parei de fazer a faculdade, eu trabalhava das 8 até as 11 da noite, eu cheguei a trabalhar em 3 escolas diferentes. Pelo amor E de por Deus, que eu velho. fazia isso? Eu acho que assim como no relacionamento tóxico, obviamente você tem a dependência financeira, porque eu também pensava, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar, e quanto mais eu ganhar, mais conforto eu terei. Só que Nossa, esse tá dói, né, conforto é uma gente? falsa ideia, porque a gente Dói. passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Nessa época, eu ainda pensava, eu tenho que ficar, porque eu não posso perder mais alguma coisa, eu não vou aguentar perder, mesmo que esteja ruim. Olha que pensamento ruim, olha que coisa Adoecedora. venenosa para nós mesmos, né? É o puro suco da neurose, cara. É o puro suco da neurose. É o sentimento de que você não pode perder nada, é o sentimento de que você não pode deixar passar nada, né? É uma lógica de acumulação de controle bizarra, bizarra. E é um adoecimento aceleradíssimo, né? E eu também pensava, não, alguma coisa tem que valer. Se eu desistir agora, o que eu vou fazer, né? Não, eu tô passando por tudo isso, eu tô sofrendo por tudo isso, porque não sei. Olha que loucura, olha que loucura. Porque você vai ganhar mais, porque você vai. Porque assim que você terminar de atender essa demanda, aí sim você vai ser feliz, né? Aí sim. Depois que você atender a demanda, essa daqui que apareceu, aí sim você vai ser feliz. Né? Então tem um lado da dependência financeira e o lado de que essa dimensão, e eu acho que isso é muito importante, esse esquema de autocobrança, né? De atendimento da demanda do trabalho, enquanto de um ponto de vista individual, ele é um tipo de mecanismo que joga a gente de volta nessa lógica de atendimento permanente de demanda, que faz com que a gente permanentemente entre num estado de trabalho perpétuo, né? Se você não trabalha, você deprecia o seu próprio valor, né? Até que surge a próxima demanda. Uma dependência muito grande. E também eu acho que professor, gente, tem muito complexo de herói, né? Caralho, A gente muito, normalizou muito. talvez que É professores e essa vocação. carreira, a profissão, ela é regada de problemas e é difícil mesmo. E eu acho que eu alimentava isso em mim. Eu É bem pensava, meu, mas o neoliberal, que eu sim. quero? Sabe? Ah, ser professor é difícil, ganha pouco, é custoso da sua saúde mental e você trabalha muito E além do física. horário. E física também, né? Eu acho que é até interessante a gente começar a pensar que a saúde mental, ela não é apartada da saúde física. Porque o nosso corpo é também a maneira de como a gente pensa e de como a gente existe. Se a gente está submetido a uma rotina de trabalho que tem muita exaustão e que faz com que a gente entre nesse looping permanente, não é a nossa saúde mental que vai pro saco, é a nossa saúde que vai pro saco. Saúde física, né? Porque a mente não existe sem o corpo. Não existe saúde mental que consiga lidar com a realidade sem que você esteja ação do seu próprio corpo. Mesmo porque essa dicotomia corpo e mente, ela é bem polêmica, né? Ela é bem polêmica e eu sou partidário da ideia de que essa separação não existe, tá? Não existe diferenciação de saúde psíquica, porque esse não é isso, né? Parece que você vai
criar algum tipo de mecanismo, de instrumento, de ligação que vai te fazer ficar saudável na mente, né? E o seu corpo pode continuar a porcaria, né? Não são coisas relacionadas, né? Acho que esse mentalismo acaba levando a um lugar de ver a nossa razão, nosso pensamento, nosso modo de existir no mundo como algo separado da nossa própria realidade concreta. Aí é a armadilha, né? Porque você vai ficar falando de saúde mental, saúde mental, saúde mental, saúde mental, uma coisa abstrata, né? Saúde mental para quê? Para quais condições de trabalho, né? Como que você como que você cura esse processo, né? Será que tem cura? Será que tem cura? Sabe, comercial. E eu achava que era normal, eu internalizei isso. E hoje eu vejo que não. Muito pelo contrário. A gente precisa de suporte, a gente precisa de direção e a gente precisa, principalmente, ter saúde dentro e fora dos nossos trabalhos. No outro vídeo eu comentei assim que essa época Só pra comentar aqui, Coelho Estelar, sinto muito pela sua perda, tá? da minha vida é meio que um borrão e que eu não gosto de lembrar da pessoa que eu era nessa época, porque hoje Não, então, Gabis, eu não acho que sejam coisas que se complementam. Não são coisas que se complementam. Eu acho que corpo e mente não são separados. Não tem como algo se complementar se esse algo é uma coisa só. Corpo e mente é uma unidade. Não é complementar. Né? Não é complementar. É uma coisa só. Tá ligado? eu entendo que eu permiti, sabe? Eu permiti que muitas coisas me adoecessem, eu permiti que esse emprego me adoecesse e eu quis isso de uma forma inconsciente em uma época da minha vida que eu estava adoecendo e eu fui adoecendo, adoecendo e eu fui permitindo que isso tomasse conta de mim. Porque eu fui permissiva das coisas que me adoeceram. O outro lado disso E é isso, né? Eu acho que não é nem permissividade, viu, Camila? Acho que não é só uma questão de permissividade, né? Mas eu acho que é uma questão em torno da imaturidade, né? Porra, imagina. Eu lembro que o meu processo de pico de adoecimento, né? Que eu sinto que a minha cabeça foi pro beleléu, aconteceu quando eu tinha 23 anos, tá ligado? Uma pessoa que ainda não tava amadurecida, que não tinha muitas questões, que é isso, né? Que tava ali meio confusa e tal. E o processo terapêutico pra mim não serviu pra sarar a minha saúde mental. A terapia pra mim, no começo era isso, né? Era, vou lá para me curar, para voltar a ser o que eu era antes dos problemas. E de repente, eu percebo hoje que a terapia não é pra sarar a saúde mental. Não é pra te inibir do sofrimento. Eu acho que é pra te dar mais autonomia em relação à vida e ao sofrimento posto do mundo. E não pra acabar com o sofrimento. A terapia não é a resolução de todos os nossos problemas. Nunca vai ser, tá? Nunca vai ser. o lado positivo é que a gente tem o poder de sair dessa. Não vale a pena você acordar todos os dias e você sentir uma repulsa tão grande pelo seu trabalho que depois que você sai dele você sente uma tristeza quase que física, aquele pesar. É muito cabuloso, gente. Eu até acho hoje, assim, lembrando, eu acho que eu usei muito o trabalho, eu trabalhei demais, né? Eu dei muito de mim justamente para fugir da minha vida, assim, porque eu sabia que estava mal, eu sabia que a minha depressão estava péssima e só estava piorando, e eu permiti isso, porque eu estava tão doente que eu queria me manter ali, e eu pensei assim, não, se eu trabalhar muito, se eu pelo menos conseguir dar aula para os meus alunos e dar aulas legais e fazer alguma coisa para outra pessoa, Sim. vai ficar tudo bem. E foi bom, gente. A parte de ser professora é que tem muito carinho envolvido, assim, tem muito. É muito bom você ver que você realmente está ajudando uma pessoa e não subestimem assim o quanto a gente consegue fazer por ela, ensinando, né, alguma coisa que a gente sabe, ensinando que a gente teve que aprender para passar para frente. É uma experiência muito bonita, assim, é uma experiência bem aconchegante. Mas o outro lado é que
eu, Camila, eu sozinha, eu na minha casa, eu estava muito mal. Ah, e eu preciso comentar, vocês que trabalham e estudam, meu Deus, é puxado. Eu admiro muito as pessoas que fazem isso porque eu não aguentei. Eu fui lá e tranquei a faculdade e me arrependo demais de ter feito isso. Se você tem a oportunidade de só estudar, ai, por favor, faz isso. Saibam que eu admiro muito vocês, viu? Porque, olha, é puxado. E não deixa ninguém falar pra você que não é puxado, porque é muito puxado, sim. Em 2019, eu encontrei uma psicóloga que foi uma grande virada de chave na minha vida, que maravilhosa, assim, ela me entende até hoje. A gente tá fazendo terapia, né? Eu faço terapia com ela. Foi a época que eu adotei os meus gatinhos e as coisas começaram a melhorar de um jeito que eu deixei de permitir que aquele emprego me adoecesse. Aí nessa época eu deixei de ser um pouco trouxa, né? Eu comecei a trabalhar até o horário que eu era paga para trabalhar, não fazia mais que isso. E daí, eventualmente, me ofereciam aulas, né? E eu parei de aceitar aula até as 11 da noite. Eu parei de aceitar aula até as 2 da tarde do sábado. E eu parei de, tipo assim, ai, porque a gente precisa de você. Ah, porque você pode fazer isso por mim? Não, não posso. Por quê? Porque eu não posso. O importante pra gente. Porra, moleque, isso é muito foda. Pera aí, só um segundo. Tô tentando conseguir falar. Mas é foda porque, por um lado, a gente tem um lugar em que a gente ocupa como sujeito mesmo, né? A gente ocupa como sujeito mesmo, tá ligado? E, tipo, perceber que a gente a gente pode fazer alguma coisa pela nossa situação, tá ligado? De que, tipo, a gente tem a possibilidade de dizer não, né? De se posicionar, assim. Mas acho que a coisa que é mais angustiante, assim, a coisa que é mais triste, que é mais perversa é perceber o quanto esse movimento ele é cada vez mais impossibilitado, né? Não impossível, mas impossibilitado. Impossibilitado. Por isso que eu acho que o materialismo histórico, o marxismo, né? Para além da simpatia, das piadas, das coisas tal, eu acho que ele propõe uma verdadeira possibilidade de compreensão que essa negativa, essa possibilidade que a gente tem de se posicionar no mundo, né? Concretamente, para a gente poder cumprir as tarefas que a gente tem, para a gente poder viver além do trabalho, não é algo que pode ser realizado só na camada individual. Não tem como. Não tem como. É impossível. Impossível. E aí, nessa insanidade, né? De acumulação, de conquista, de poder, de notoriedade, de tentar ser alguém, isso consome. Isso consome muito. Consome muito. Enfim. A gente prezar para a nossa saúde mental é sempre lembrar do qual é o valor que você entrega, qual é o serviço que você exerce, o que você está ali sendo pago para fazer. E a gente tem que nivelar isso de acordo com o salário que a gente recebe, tá? E olha como são engraçadas as coisas, né? Nessa época eu trabalhava tanto. E eu nem acho que seja questão salário, sabe? Eu acho que é só, tipo, você entender o seu próprio limite. Sabe? Entender ali que não dá, pô. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Quer dizer, até dá, né? Até dá. Mas qual que é o custo? Eu sempre tive depressão e eu nunca fui de sair de casa, gente, nunca, não tinha amigos, isso sempre foi, né? E nessa época eu ganhava dinheiro, trabalhava só para passar o tempo, assim, trabalhava para fugir de mim mesma, né? E eu fui guardando dinheiro e esse dinheiro que eu comprei o meu computador para eventualmente começar a fazer lives. Que loucura! Que loucura! Não vale a pena você permanecer num emprego ruim, num emprego que te adoece, tá?
nesse mundo que tudo já é mais difícil, tudo já é mais complicado, tudo já é incrivelmente agravante. E você passa a maior parte do seu dia para você ficar triste, para você estar perto de pessoas tóxicas, Quando sabe? você não Hoje tá em dia eu fico trabalhando, né? pensando, esse emprego que eu vivi, nossa, era uma grosseria gratuita, era uma competitividade desnecessária, sabe? E eu não tinha suporte, por diversos motivos, tanto do emprego em si, quanto do fato de eu ter saído da minha cidade e a minha família não estava por perto, né? É importante a gente buscar uma rede de apoio. Ai, Camila, eu não gosto do meu emprego e eu não posso sair. Mas o que eu faço? Então eu tenho que continuar sofrendo? É como eu disse, você tem que entregar proporcional ao que você recebe e ao horário que você é pago para cumprir, tá? E fora do trabalho, você tem que se desligar do trabalho. Você não pode viver o seu trabalho, você não é o seu trabalho, você exerce o seu trabalho, mas ele não é você. E a partir do momento que ele está puxando assim, como se fosse uma marionete assim na sua saúde mental, era assim que eu me sentia, tá? Era assim que eu me sentia. Você se sente manipulado assim, como se você dependesse do seu trabalho para ser feliz? Gente, você precisa ter uma rede de apoio. Você precisa ter hobbies. Esses dias eu vi uma menina perguntando o que era hobby. Gente, você precisa. E mesmo, eu acho que assim, tem uma questão, Camila, que eu acho que é muito importante pontuar, que é o seguinte: não é só em questão ao trabalho enquanto uma atividade fim, né? Acho que quando a gente está pensando nessa estruturação desse discurso e dessa movimentação, é muito importante que a gente perceba que o trabalho, ele é uma dimensão da vida social, né? Nós, humanidade, só existimos porque nós, enquanto comunidade, nos articulamos e nos organizamos através do trabalho, né? E trabalho significa não só a atividade econômica que você exerce, mas também a seu próprio processo de relação e produção do mundo, né? A grande questão é que na contemporaneidade, no tempo atual, tudo está dimensionado pela lógica do trabalho. E é por isso que tanta gente tem burnout, porque até ter um hobby é um trabalho. Ah, eu preciso ter um hobby. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que aproveitar o máximo possível, né? Então acho que essa dimensão discursiva, que é muito característica do período neoliberal, ela acaba provocando esse tipo de encaixe, esse tipo de constatação, né? A culpa por não estar sendo produtivo. A culpa por não estar cumprindo com as demandas que supostamente alguém quer que você cumpra. Tá ligado? Porque em uma sociedade em que as condições concretas do mundo estão derretendo ao nosso redor, não tem casa, não tem escola, não tem saúde, é mais trabalho, não tem seguro-desemprego, não tem nada. O que sobra pro trabalhador se não o trabalho? O que sobra? Nessa desagregação social total que a gente vive, nesse isolamento, nesse empresariamento de si mesmo, o que acontece? O que rola? Né? Então acho que não é só perceber a necessidade de uma rede de apoio, né? A família, os amigos, outras atividades, etc, etc, etc. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Mas o que se aparenta para nós na realidade é que por mais que a gente precise dessa rede de apoio, as pessoas têm cada vez menos essas redes de apoio. E vão ter cada vez menos. Porque a tendência desse processo capital é essa que a gente está vendo agora. O isolamento, a destruição completa de qualquer outra coisa que exista para além do trabalho. Precisa se desligar desse mundo, sabe? Porque não tem jeito. Eu acho que a partir do momento que a gente é cobrado de fazer alguma coisa, a gente sempre vai, não quero. Todos os trabalhos têm problemas, todos os trabalhos têm altos e baixos, e lidar com pessoas sempre vai ser difícil. E tá tudo bem. E a gente sempre precisa ter suporte suficiente para transformar
todas essas frustrações, os obstáculos, os problemas, as pessoas difíceis de lidar, sabe? Elas precisam ser transformadas em lições. E a gente só consegue fazer isso se tivermos suporte. Esse suporte pode vir do próprio trabalho, às vezes você pode estar num trabalho que você não gosta, ou um trabalho que você é obrigado de exercer, mas tem uma pessoa bacana lá. Tem uma pessoa com quem você gosta de trabalhar. Ou no caso, eu me agarrei muito aos meus alunos e o tanto que eu gostava de dar aula, né? Isso foi suficiente para ter transformado tudo isso em lições, né? Infelizmente, às custas da minha sanidade. Nossa, nessa época eu tive labirintite. Aquela coisa, né? Fazer o quê? Tem que aprender, né? Alguma coisa tem que aprender. Eu cheguei a desmaiar na faculdade quando eu ainda estava estudando, né? E, nossa, no geral, foi uma época cabulosa, assim. Eu deveria ter cortado muito antes, né? Saiba que você tem esse poder. Saiba que existem muitos empregos por aí, porque ao mesmo tempo que você é substituível no seu trabalho, o seu trabalho também é substituível para você. E por outro lado, também não... É que o foda é isso, né? As condições concretas impedem essa movimentação muitas vezes, né? Muita gente que é arrimo de família, muita gente que depende, né, desse emprego merda, dessa situação e não tem pra onde correr. Isso é a parte que pra mim é a mais perversa. A mais terrível. A mais terrível. Eu vi um vídeo ontem no YouTube não, no Instagram, de uma página que mostra cenas da natureza como a natureza é. Então são cenas rock da natureza, né? Bem pesado. E tinha um vídeo que era uma câmera que filmou o processo de libertação de um urso pardo numa floresta do Canadá, dos Estados Unidos, sei lá de onde. E ele havia ficado 22 anos preso, trancafiado, num zoológico ali, numa zona de preservação, sei lá que porra. 22 anos. A primeira coisa que o urso faz quando ele é libertado da jaula, né? Quando aquele portão abre e ele é solto, ele ataca a câmera de um jeito tão violento, tão visceral, que é assustador. Assustador. O que esperar de uma pessoa se não exatamente isso, nessas condições? A gente é colocado nessas situações de enclausuramento, de aprisionamento, de pressão, de condições de vida insalubres. E o que se espera dessas pessoas se não a reação mais violenta possível? A mais violenta possível. Tá ligado? Porque a gente não é tão diferente do urso, né? A gente é bicho. Igualzinho. Tá inserido na natureza do mesmo jeito. Veio da mesma terra e a mesma terra retornará. Né? Essa ilusão iluminista de achar que a humanidade é o suprassumo, né? É uma coisa criada por uma força tão bela e sábia, blá, 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 não sei o que lá. Qual que é a diferença? Em uma situação em que a gente é colocado contra a parede e a nossa sobrevivência, nosso modo de vida, nosso modo de existir no mundo é violentado diariamente, qual que é o tipo de reação que se espera do oprimido, se não a mais pura expressão da violência? O que se espera? O que se espera de um cachorro que fica preso a vida inteira e ele é solto? O que se espera? Que ele vai te fazer carinho? Que ele vai te agradecer? Por você ter dado ração pra ele? Por você não ter deixado que ele morresse de fome? Acho que é uma reflexão que a gente pode fazer. Não subestime o quanto o seu trabalho pode virar a sua força, pode virar o seu propósito, pode virar uma direção na sua vida. Por exemplo, meu primeiro emprego me fortaleceu muito e me ajudou a descobrir uma pessoa que eu amo em mim, que é esse lado professora que eu tenho. E não, tá, eu não tô falando aqueles papos assim horrível de você tá com depressão, então vai trabalhar, seu vagabundo. Nossa. Não, pelo amor de Deus, não é isso.
tá? Eu só acho que todos nós, de uma forma ou de outra, a gente está procurando conexão. A gente está procurando estar junto das outras pessoas de uma forma ou de outra, tá? Mesmo se você trabalha em casa, mesmo se você trabalha com algo totalmente distante de atendimento ao público, né? Ou lidar com o público de uma forma direta. Eu acho, gente, que a gente busca inconscientemente estarmos conectados com alguma coisa nesse mundão doido, né? E o seu trabalho pode ser um jeito de fazer isso. Que a humanidade, ela é caracterizada pela sua sociabilidade através do trabalho. A gente se identifica através do trabalho, a gente se identifica com os outros através do trabalho que a gente conjuntamente constrói para que a gente possa existir. Olha como a alienação do trabalho, a alienação do fruto do trabalho produzido pela organização da propriedade privada é algo perverso. Ela nos retira aquilo que é mais humano. Não é trabalhar de bater martelo, né, de bater ponto, caralho, não é isso. É a possibilidade e a capacidade de produzir o mundo e viver nele. O seu trabalho pode ser uma das muitas maneiras de você agregar o mundo, de você entregar uma parte de você mesmo. O importante é sempre entregarmos o nosso valor em uma situação que é recíproco, em situações em que a gente é instruído para entregar o que se espera da gente, e em uma situação que é saudável, que você convive com pessoas legais, porque isso faz a diferença a longo prazo. Uma skill aqui que eu acho importantíssima para aprender aí, ó, piazada que quer trabalhar, ou você que trabalha, vou chover no molhado aqui, ó. Uma das melhores skills, uma das melhores habilidades desse mundo é aprender a dizer não. Você sabe dizer não? Olha, eu demorei tanto tempo para aprender a dizer não, isso pode parecer besta, tá? Mas é como eu disse, eu permiti muitas coisas ruins que acontecessem comigo. E nesse trabalho em si, nossa senhora, eu não sabia dizer não. Você pode trabalhar aqui sábado até às 4? Não. Para finalizar esse vídeo, eu acho que eu só quero dizer para vocês o quanto eu fui feliz sendo professora e quem sabe um dia eu volte a ser. Ser professora me ensinou essas partes de mim que eu amo muito hoje, que vocês já comentaram, por exemplo, que eu falo bem, que eu me comunico bem. Eu devo isso muitas leituras que eu fiz e devo isso a minha experiência de ser professora, né? E eu sinto que hoje esse canal do YouTube e o que eu tenho feito nas lives, por exemplo, tem muito a ver com lecionar. Só que agora eu não leciono inglês, eu leciono sobre mim, consequentemente sobre você que está assistindo, e a gente aprende junto. Porque estarmos aqui é um constante aprendizado, e isso é uma das coisas que eu mais serei apaixonada pelo resto da minha vida. Aprender é apaixonante. Use isso como força e use isso como motivação. Eu não gosto de falar que eu sei X coisa, ou que eu espero que um dia eu chegue num ponto que eu acredite que eu saiba Carteirada, tudo. Não. né? Eu quero continuar aprendendo para o resto da minha vida. Sobre mim, sobre o mundo, sobre você. Você mesmo. Que vai deixar o like no vídeo aí agora. Deixa esse like, por favor. Sobre você, e a gente vai crescendo nessa loucura junto. Mais uma vez, feliz Dia dos Professores a todos os professores Muito rock, que estão Camila. assistindo. Um beijo para vocês e até quinta-feira que tem mais vídeo, viu? Tchauzinho, gente. Um beijo. Fala baixo que a gente tem que trabalhar enquanto as crias dormem, né? E eu digo para vocês hoje que... Bom demais, hein? E é isso, né, gente? Vamos seguindo. Camila, parabéns pelo vídeo, viu? Eu sei que você assistiu o meu outro react lá e você até comentou no vídeo. E te parabenizar aí por esse vídeo. Muito especial. Muito bom. Parabéns mesmo.